Tá ouvindo bem aí? Não vai ficar. Olá, muito boa noite aos nossos ouvintes que estão conosco já nesse momento. Estamos chegando aqui já nesse. Agora são 20 horas agora, 20 horas, hoje 22/8. Nós estamos aqui pela Rádio Vida Web. Tem que fechar o teu áudio aí, senão vai voltar. Tá. Quer botar um fone do ouvido aí? Não, já fechei. Tá. Então, Rádio Vida Web, nós estamos ao vivo agora aqui com o nosso... começando já a primeira série de 6 aqui que vamos ter aqui com a SkyKey, na Tecnológica, com Adílio Camargo. Hoje está estreando a primeira, né, que é a história. Hoje vai estar falando da história dos drones, né, tudo na área de tecnologia. Nós estamos começando essa série. Eu convidei ele, né, para fazer essa série conosco aqui na Rádio Vida, e ele de pronto aceitou. E hoje você vai ver um programa diferente, um programa de tecnologia, né, um programa sobre os drones, né? Então nós vamos estar falando sobre os drones. O Adílio vai estar falando. Ele é um vencedor, né, ali do concurso da I9, né? I9 Defense. Ele está com um troféu ali, até pode colocar, acho que mais ali, ó, tá ali o troféu, e foi o vencedor, né, o primeiro lugar na feira lá em Santa Catarina, né? Então ele foi na I9, I9 Expo Defense em Santa Catarina, onde ele se sagrou campeão lá, saiu de um fundo de quintal para hoje se tornar, né, um inventor, um empreendedor na área da tecnologia. E o Adílio está aí conosco, então, para apresentar para você. Eu quero convidar você a compartilhar aí, comenta, faça a sua pergunta. Vai ser um prazer ter você comentando, compartilhando, deixando seu recado aqui para nós. Vai ser muito bacana a gente ter a participação de você nesta noite. Nosso WhatsApp da rádio está aí na tela, está ali na tela, ali, Biblioteca de Alexandria, com Adílio Camargo, aqui pela Rádio Vida, www.radiovidaweb.net.br. Estamos transmitindo pelo nosso canal do YouTube, Facebook, e também no nosso site, pelos nossos aplicativos espalhados. São mais de 8.500 aplicativos baixados, e você que vai acompanhar pode fazer a sua pergunta, mandar o seu comentário aí. Então, vamos estar cumprimentando o Adílio, você vai compartilhando aí. Boa noite, Adílio, bem-vindo. Então, ser sucesso esse projeto do primeiro episódio da Biblioteca de Alexandria. Olá, seu Paulo, boa noite, tudo bem? Eu que agradeço Tudo pela bem. Rádio Vida mais uma vez ter aberto esse espaço para a gente poder conversar um pouco mais sobre tecnologia aqui em Sapucaia do Sul. Então, Adílio, hoje a primeira série, o que vem hoje, né? Hoje vamos começar então a Biblioteca de Alexandria, né? E vamos falar sobre a história dos drones, né? Os drones, essa tecnologia que hoje aí é tão falada, né? A gente vê tanto na TV muitas vezes aí na agricultura e em outras atividades mundo afora. E de vez em quando vem aquela pergunta, mas de onde é que se originou um drone, né? Por que se inventou os drones? Né? Então essa é a resposta que a gente vai descobrir hoje. Então, os drones é algo que isso não é novo, né? Os drones, também conhecidos como veículos aéreos não tripulados, VANTs, os né? VANTs. Tem uma história que remonta do início lá do século XX, né? E o desenvolvimento dos drones começou como parte de projetos militares, mas ao longo dos anos, né, sua aplicação se expandiu para várias áreas, incluindo o uso civil, comercial e recreativo. E hoje os drones desempenham um papel vital em diversas indústrias, desde o cinema até a agricultura, e continuam a evoluir com avanços tecnológicos contínuos, né? Então, nós queremos te convidar, venha conhecer mais da história dos drones na série do programa Biblioteca de Alexandria, que será apresentado, então, por esse especialista aqui, Adílio Camargo, da SkyKey Tecnológica. Então, a transmissão vai ser sempre às quintas-feiras, vão ser 6 quintas-feiras sobre tecnologia. Então, venha com a gente, venha para cá. Então, é com você agora aí, Adílio. O microfone é todo teu. Eu que agradeço, seu Paulo. Muito obrigado. Vamos começar. Pode ir comentando aí. Sim.
Essa aí. Deixa eu ver. Eu tô acompanhando pelo YouTube aqui. Ai, agora sim. Mas pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos, né? O meu nome é Adílio Camargo, eu represento a startup Skyke Technology aqui de Sapucaia do Sul, e nós trabalhamos com o desenvolvimento de drones de alto desempenho, né, e alta capacidade de carga. Mas hoje a gente veio para falar de um modo geral da história dos drones, né? Através dessa oportunidade que a gente recebeu aqui pela Rádio Vida. Eu só acho que tem que... Acho que o senhor vai ter que apertar. Tá, vai ter que clicar. Né? Então, essa é a nossa tela inicial, então, né? Biblioteca de Alexandria, né? Biblioteca de Alexandria, né? O nosso primeiríssimo episódio da nossa série, né? Que vai falar a história dos drones, né? Eu sou Adílio Camargo e estamos aqui em Sapucaia do Sul, agosto de 2024. Né? Muita gente pode se perguntar, mas por que Biblioteca de Alexandria? Né? Por que essa biblioteca, ou o que isso pode vir a significar? Né? Bom, basicamente a Biblioteca de Alexandria ela foi fundada na cidade de Alexandria, né? Na cidade de mesmo nome, que foi conquistada na época pelo rei da Macedônia, o Alexandre o Grande, cerca de 331 anos antes de Cristo. A Biblioteca de Alexandria rapidamente se tornou um símbolo de conhecimento na época, né, de conhecimento acumulado de vários povos, e se tornou um grande símbolo de conhecimento de toda a Grécia na época. Inclusive, muitos gênios daquela época também foram frequentadores dessa biblioteca. Um desses grandes gênios ali foi o grande Arquimedes, né, um cara super conhecido aí, principalmente pela invenção do parafuso de Arquimedes, que é utilizado na engenharia até hoje, é utilizado em próteses de corações artificiais, né? O cara era um gênio e ele estava lá naquela época. Acreditava-se na época que a Biblioteca de Alexandria possuía em torno de 500 mil livros, né? Porém, infelizmente, ela acabou sendo incendiada ali mais ou menos 48 a.C. Isso aí, né? O que acontece ali? Felizmente, muito tempo depois, ali em 1995, né, se iniciou um processo de reconstrução daquela biblioteca que foi queimada lá anos e anos atrás, né. Esse processo de reconstrução foi concluído em 2002, né, e a obra custou em torno de 220 milhões, né. O design da biblioteca ele ficou muito legal, a gente pode ver que ele ficou um design meio inclinado ali, né, como se fosse uma circunferência com um corte no meio dela, com uma inclinação, né. Esse design foi elogiado no mundo todo como uma das mais belas edificações que foram construídas, né? E o legal é que a biblioteca ela foi reconstruída, mas com um tom mais moderno. Então, agora ela tem muitos e muitos locais com internet, né? Ela tem museus, ela tem auditórios, tem laboratórios, tem um super planetário lá. E o mais interessante é que ela tem várias áreas dela destinadas hoje para pessoas com algum tipo de necessidade especial. Por exemplo, bibliotecas com setores voltados a pessoas cegas, a pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Então é legal que eles não só inovaram aquele conhecimento, mas também tornaram ele mais acessível para outras pessoas. Então esse é o principal motivo pelo qual a gente escolheu o nome Biblioteca de Alexandria, né? Ela é um grande símbolo de conhecimento. Sim, E agora, mas por que a Biblioteca de Alexandria especificamente? Por que essa biblioteca? Bom, como eu comentei, né, eu represento a startup Skyke aqui de Sapucaia do Sul e nós trabalhamos com drone. O nome do nosso drone, do nosso projeto, nosso principal projeto é Tifão. Né? E Tifão é o nome de um titã da mitologia grega, não só um titã, mas ele é o titã mais forte da mitologia grega, o mais poderoso de todos. Ele é filho de Gaia com o titã Tártaro e ele é conhecido como o terror dos deuses do Olimpo. Né? Em algumas histórias ali até dizem que ele foi o responsável por expulsar os deuses do Olimpo para o Egito e lá eles iniciaram a mitologia egípcia. Né? Então ele realmente é um símbolo de grande poder e a gente usa esse nome no nosso projeto.
projeto. Existem outros nomes dessa época que a gente também usa, né? Por exemplo, Atlas é outro nome que nós usamos em outra parte do nosso projeto também. Então a mitologia grega é algo que tem uma representação grande no que nós fazemos hoje. Mas chega de falar de Biblioteca de Alexandria, vamos logo falar sobre os drones, né? Como é que isso tudo começou. Né? Então, basicamente, tudo começou bem lá atrás, né? Em torno de 1.200 anos antes de Cristo, né? E entre 1.200 e entre 500 anos antes de Cristo, né? Naquela época surgiram as primeiras pipas lá na China. Né? E então esse brinquedo de criança ele nasceu lá e naquela época ele já simulava vários aspectos que os drones viriam a seguir no futuro, como por exemplo a pipa é um objeto voador não tripulado e a pipa tem uma conexão de controle pela cordinha com alguém com alguém na terra, né? O que já simulava a função mais básica de todas do drone, voar, né? E ter e ser controlado de uma certa distância. Isso aí. Aí um pouquinho mais à frente ali, 300 anos antes de Cristo, ainda na China, né? Olha só, surgiram as primeiras lanternas chinesas, ou balões chineses, como foram conhecidos na época. Eles simbolizavam o iluminar de um futuro mais próspero, mas eles também apresentaram naquela época o fenômeno do voo através do ar quente, né? Porque as lanternas elas possuíam uma estrutura externa resistente e leve, e bem no meio delas era colocada uma vela. E depois de um certo tempo com aquela velinha acesa ali, a lanterna começava a flutuar, fazendo assim o fenômeno do voo. Naquela época tão antiga já, foi quando surgiu o conceito do voo. Exatamente, né? Não demorou muito, quer dizer, na verdade demorou bastante, né? Demorou só alguns anos, né? O que aconteceu, né? Os irmãos franceses Giuseppe e Michel Montgolfier criaram o primeiro balão de ar quente e o teste do voo foi feito na frente do Palácio de Versalhes. E os primeiros tripulantes, adivinha quem foram? Foram o rei e a rainha da França daquela época. Esse evento foi muito interessante, porque até então não existiam objetos voadores. Né? Acho que vou ter que voltar uma... né? Naquela época não existiam ainda objetos voadores. Então o que aconteceu? Quando eles fizeram esse teste na época, o rei, que foi o tripulante, ele estava com muito medo. Inclusive no dia ele até cogitou ali que fosse pego algum serviçal de alguma otária do castelo e fosse voar no lugar dele, né? Mas no final ele tomou coragem e voou. E o voo foi tão interessante, foi uma coisa tão nova para ele, que naquela época, depois do voo, ele pegou e elevou o status da família Montgolfier ali, a nobreza, e inclusive concedeu a eles um brasão real. E aquele brasãozinho que está ali no lado. E se olhar bem no meio do brasão, ali ó, embaixo do capacete de cavaleiro, tem um balão com umas asinhas, né, para ver que isso realmente marcou a trajetória dessa família, né, para os próximos passos. Né. Um outro ponto muito importante que evolui junto com a tecnologia dos drones é a tecnologia das câmeras, né? Por exemplo, né, em 1787, né, o francês Louis J.M., né, que trabalhava com física e trabalhava também como pintor, né, o que aconteceu? Ele criou um dos primeiros modelos de câmera fotográfica, que na época fixava as imagens obtidas em folhas de metal. E aqui é um ponto muito importante, porque nessa época já existia a fotografia em si, mas ainda não existiam as câmeras. Naquela época o sistema de fotografia era algo mais voltado com a pintura, né? Mas as câmeras vieram depois, mas aqui foi o primeiro. Câmeras essas que iam evoluir muitas e muitas vezes até se tornar as câmeras super potentes que nós temos hoje nos drones que a gente já conhece. Sim, né? Então o que aconteceu? Agora que nós já tínhamos um objeto que voava um pouquinho, né? Ali em torno de 1849 foi quando surgiu a primeira utilização de um objeto mais próximo de ser um drone, né? E foi uma utilização do tipo militar. Durante a Primeira Guerra da Independência da Itália, né? A Áustria atacou a Itália com cerca de 200 balões
de ar quente não tripulados. Esses balões eles tinham um mecanismo que liberaria algumas bombas depois de um certo tempo de voo, já que naquela época não existia um sistema para controlar a liberação desse armamento, né? O evento ficou conhecido como o ataque austríaco dos balões, só que ele foi um total fracasso no dia, né? O que aconteceu? Embora a estratégia de guerra naquela época tenha sido marcada com essa utilização dessas aeronaves não tripuladas com esses explosivos, o problema eu acho que foi que no dia eles não viram a previsão do tempo, porque no dia deu uma ventania e o que aconteceu? Levou todos os balões para o mar e não, não deu em nada essa ideia. Só que aqui foi um momento da história onde o pessoal viu que poderia ser viável utilizar essa ideia de novo, porém com equipamentos mais precisos e que pudessem ser controlados. Né? E aí tudo isso começou, toda a inserção dos drones com o mundo militar começou a partir disso aí, né? Andando mais um pouco no tempo ali, em torno ali de 1893, foi quando as pipas voltaram a ser utilizadas, só que dessa vez de uma maneira um pouco diferente, né? As pipas começaram a ser usadas de novo, só que dessa vez voltadas para a área militar, e foram inventados dois modelos de pipas naquela época. O primeiro tipo de pipa foi a pipa de guerra, e o segundo tipo foi a pipa de antena de rádio. O interessante dessas pipas é que as duas tinham mais ou menos o mesmo objetivo, que era o quê? Que era elevar um objeto ou elevar uma pessoa para que ela conseguisse ter uma boa visão do campo, para que ela conseguisse ter uma boa interação com o campo de batalha e com o ambiente que eles estavam. Por exemplo, a pipa de guerra era focada no quê? Em ter várias pipas içando uma pessoa para cima, para que ela pudesse usar um tipo de binóculo ou algo assim e fazer o reconhecimento do local. Já as pipas de antena de rádio, elas tinham o objetivo de içar e subir antenas de comunicação naquela época, porque naquela época a comunicação ainda era algo bem complicado. Então eles precisavam, ainda era quase aquela época antiga que a gente fazia de tudo em casa, botava bombril na ponta da antena de TV para ajudar a melhorar o sinal. E aqui era a mesma coisa, só que no campo de batalha, eles elevavam as pipas, né? O problema dessa estratégia aqui é que muitas vezes quem estava voando acabava sendo acertado, né? Então acabou não ficando como uma grande estratégia. Mas durante muito tempo esse aqui era o único meio que eles tinham de reconhecer. E foi aqui que outro aspecto importante dos drones também foi definido, que é o que? A visualização, né? O acompanhamento, poder ir lá, verificar um local e retornar. Foi ali que tudo começou. Aqui a gente já consegue ver que, querendo ou não, desde o início da história dos drones, eles já começaram meio que voltados para a área militar, né? E em torno de 1898 foi quando o homem, o cara, né, o famoso cientista francês Nicolas Tesla entrou em campo, né? Nessa época aqui o Tesla já era um cara super famoso por várias outras invenções, né? E embora o Tesla não tivesse se envolvendo com essa questão de máquinas voadoras na época, ele acabou criando algo extremamente importante para que as máquinas voadoras na época pudessem evoluir. O que o Tesla criou? Ele desenvolveu um veículo na época que podia ser controlado por ondas de rádio, com algum tipo de controle remoto. Né? O veículo na época em questão era um barco, né? E a invenção ficou sendo conhecida como teleautomação. Foi uma invenção inovadora para a época, só que eram tempos um pouco diferentes. Então, rapidamente, o Tesla começou a ser associado a algum tipo de bruxaria ou magia negra, porque na época é algo muito inovador. Então, era difícil a galera entender o que estava acontecendo. Só que como o Tesla ele já era um cientista naquela época, ele já estava acostumado com esse tipo de coisa, ele pegou e ficou mais tranquilo e disse, bom, tudo bem, eu inventei e está aqui, caso alguma coisa aconteça, eu vou estar aqui com a invenção. E aconteceu, porque eles estavam próximos do período da Primeira Guerra Mundial naquela época. E logo quando o pessoal viu que realmente ia dar guerra, aí eles recorreram a ele de novo, eles conversaram de novo, né, e aí prosseguiu-se com a invenção. Ele forneceu a invenção dele pro exército da época. Ok, então nós já entendemos agora que agora nós já tínhamos
praticamente um sistema de câmeras, né? Já tinham inventado as câmeras, já existia uma maneira de voar com um balão e agora tinha uma maneira de controlar os objetos, né? Só que ainda assim precisava ter um pouquinho mais. Então, em 1906, o nosso grande brasileiro Santos Dumont entrou em campo também, né? Se tornou o pai da aviação ao voar com seu avião, o 14 bis. E aqui é importante que começam a surgir alguns termos um pouco mais técnicos sobre os tipos de aeronave. Então, aeronaves como o 14 bis ficarão sendo conhecidas como aeronaves de asa fixa. E, junto, um ano depois do 14 bis ter sido inventado, né, em 1907, o engenheiro francês Paul C projetou, né, o primeiro helicóptero, que por sua vez ficou sendo conhecido como a primeira aeronave de asa rotativa. Então agora já existia um sistema de controle e já existiam máquinas voadoras que haviam sido validadas nos testes. Então agora sim pode-se rumar para os drones. Sim, né? Logo depois, ali em 1907 ainda, mais um engenheiro francês, né? Acho que ele aproveitou que outro engenheiro francês tinha feito o helicóptero e ele aproveitou o gancho e ele acabou desenvolvendo na época um novo conceito de aeronave. Essa aeronave em si era uma aeronave que contava com 4 rotores, né? Esse tipo de sistema de aeronave ficou sendo conhecido como multirotor ou multicóptero. E embora esse aqui tenha sido um protótipo, ele era bem grande, a gente pode ver ali no meio dele tem uma cadeirinha vermelha, ele era bem grande mesmo, aquelas hélices ali ele não chegou a içar voo, ele era um protótipo, mas para dar um conceito da ideia. Embora na época não tenha ido para frente essa ideia, o mais interessante é que hoje, boa parte dos drones que a gente usa hoje, principalmente os domésticos, acabaram adotando essa ideia de um drone quadricóptero, né, ou multicóptero. Isso só mostra como realmente, né, a coisa foi andando, foi andando, foi andando. Já ali em 1911, chegou a hora da gente parar de falar um pouquinho de aeronaves militares e começar a falar um pouquinho das aeronaves agrícolas, né? Porque foi aqui que tudo começou também, né? A agricultura é outro ponto importante do mundo dos drones e anda lado a lado com eles, e agora a gente vai ver. Né? Nessa época, a agricultura de precisão começou a dar os primeiros passos em direção a ter as suas próprias aeronaves voltadas para a área da agricultura, lá na Alemanha. E o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando misturar de alguma maneira as peças de um trator com as peças de uma aeronave, para tentar fazer uma aeronave que ajudasse eles com os trabalhos agrícolas. Porém, isso não estava dando muito certo na época, mas ainda assim foi o início das ideias de se ter as primeiras aeronaves agrícolas. O que mostra como realmente, mais uma vez, tudo isso foi evoluindo de várias maneiras para vários lados diferentes, né? Agora aqui começa a história realmente dos drones, né? Em torno de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, foram criadas 2 aeronaves não tripuladas do tipo kamikaze, aquelas que eles enchiam de bomba e jogavam no lado do inimigo, né? Essas aeronaves foram desenvolvidas, né? E ambas delas contavam com um sistema de controle e orientação muito avançado. Aqui começa a chegar um ponto importante dos drones. No início da criação dos drones, o principal ponto dos drones era o controle, era o sistema de controle. Esse era o grande desafio da época. Então foi desenvolvido aquele ali, o Houston Protector, né, e o Catherine Bug, né. E esses 2 modelos foram 2 protótipos que eles não foram nem fabricados em série, eles só ficaram realmente nos testes. Inclusive o Catherine, ele tinha um sistema de controle tão avançado que ele foi praticamente considerado um dos primeiros mísseis da época. Né? E daqui para frente vocês vão perceber que a questão do sistema de controle só vai evoluir. Né? Em 1935, né, uma empresa chamada Radioplane se tornou a primeira fornecedora de VANTs para o exército dos Estados Unidos. Né? Ela forneceu cerca de 15.000 aeronaves e nessa época o termo VANT também se popularizou, que é veículo aéreo não tripulado.
né? Um ponto muito interessante da história dessa empresa aqui da Radioplane é que o dono dessa empresa, ele era um ex-ator de cinema. O cara fazia filmes e filmes de ação e tudo mais. E aí ele teve a oportunidade de fazer um investimento, ele acabou investindo na área aeronáutica. E o que aconteceu na empresa dele, né? Ele acabou tendo uma outra estrela de cinema dentro das linhas de fabricação dele, porque naquela época a jovem Marilyn Monroe, né, teve a sua beleza descoberta nas linhas de produção da Radioplane. Acho que boa parte aqui não deve nem saber quem foi Marilyn Monroe, né? Mas Marilyn Monroe foi uma grande atriz e cantora de uns tempos atrás, né? Ela teve uma carreira curta, infelizmente, né? Mas até hoje ela é conhecida como uma das mulheres mais lindas do mundo. Né, e ela tem também uma história bem interessante por trás dela. Ela estava trabalhando na produção no dia lá e o pessoal estava batendo fotos para divulgar o trabalho da empresa, né? E aí virou uma menina, segura uma peça e vamos tirar uma foto. E aí depois que ela bateu essa foto aqui, viralizou essa foto na época, né? Provavelmente viralizou no jornal, porque não tinha internet naquela época, eu acho. E aí, depois disso aí, ela recebeu várias propostas para fazer mais fotos, e ela acabou largando a produção e se dedicou à carreira de atriz, para ver que até tem até atriz de cinema aí no meio da história dos drones. Uhum. Essa época de 1935 marcou bastante a evolução dessa tecnologia, né? Ainda em 35, né? Em outro local do mundo, né, um senhor britânico chamado Sir Geoffrey, né, ele desenvolveu um novo tipo de vante, que ele batizou de Queen Bee, abelha rainha. Esse drone, ele foi considerado naquela época o Vante com a melhor tecnologia de controle até então construído. Desde a questão da pipa, os balões, os modelos anteriores, esse modelo aqui foi considerado o melhor modelo de todos. Ele tinha um controle fora do comum naquela época. E o controle dele foi tão bom, mas tão bom, né, que o nome dele de abelha rainha acabou tornando popular o termo drone que nós temos hoje, porque drone significa zangão em inglês, né? E aqui eles adotaram o nome drone tendo a referência de que a pessoa que estivesse no comando, lembrando que o sistema de controle aqui, de comando do drone, na época era o que eles mais estavam procurando, o mais adequado, né? A pessoa que estava por trás do sistema de comando era como uma abelha rainha, dando ordem para uma abelha zangão, né? E aí se popularizou o termo drone na época. Para ver como esse invento aqui, ele foi o que mais marcou, porque foi ele que definiu o nome popular hoje das aeronaves. Continuando então, né? Agora que já existia drones validados, né, no mundo na época, aí agora todos os drones que vão vir vão acabar trazendo algum tipo de inovação ou na aplicação propriamente dito, né? Então, em 44, né, os drones bombardeiros B-17 e B-24 foram utilizados em diversas missões, principalmente na Operação Afrodite, que visava destruir alguns locais mais fortificados dos inimigos, como bunkers e fábricas. Esses aviões aqui, eles têm um ponto interessante, porque eles tinham, na verdade, um módulo de dois sistemas de pilotagem. Um que de fato um piloto poderia ir conduzindo eles, e outro que poderia ser conduzido à distância. E, junto a isso, né, como estávamos em época de guerra, Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha nazista acabou desenvolvendo as primeiras bombas teleguiadas, batizadas de bombas V, e elas acabaram causando grandes estragos lá na Europa. Então, a partir daqui, a tecnologia continuou evoluindo muito em virtude do período, né, que era a Segunda Guerra. Foi mais ou menos nessa época que a tecnologia começou a ganhar um pouco mais de potência, né? Continuando aqui, né, nos anos de 1945 e 1950 foi um período de Guerra Fria. Então, nessa época não teve grandes conflitos armados. Então, o pessoal pôde inventar um pouco mais o melhor, se dedicar mais tranquilamente à evolução tecnológica da época. Então, teve muitas invenções que foram aperfeiçoadas e muitas que foram desenvolvidas. Ambas as situações contribuíram para a boa evolução dos drones. Né? Então ali, né, o que foi aperfeiçoado na época foram sistemas ali, o barômetro, sistemas de comunicação, câmera, filmadora, giroscópio, sistema de radar e a câmera fotográfica também.
tudo isso aqui foi aperfeiçoado. O que foi desenvolvido e naquela época até então não existia, né? O transistor foi extremamente importante para a evolução de tudo que é elétrico praticamente, né? Tudo que é elétrico-eletrônico, né? Os primeiros monitores de tubo, olha só que interessante, né? O pessoal os gamers de plantão que estão assistindo aí, aquele monitor de tela plana ali, né? Quantos frames por hora será que ele não tem? Depois disso a gente também tem ali, né, as turbinas, né? Ou os famosos motores turbojato. Né? Nessa época aqui ainda não existia essa tecnologia tão potente para dar velocidade para as aeronaves. Então foi muito importante que isso aqui também surgiu naquela época. E não podemos deixar de citar, né, os famosos computadores, que naquela época também não existiam. Embora naquela época os computadores fossem gigantescos, né, comparado com o que nós temos hoje, essas máquinas elas surgiram naquela época e combinando todas as tecnologias, né, realmente se foi possível estabelecer um controle muito maior sobre os drones do que nós temos hoje, tornando possível com que eles fizessem isso que nós vemos hoje. Mas tudo isso começou lá, né, em 1950. Como naquela época ali de 1950 as coisas foram um pouco mais tranquilas, outras áreas que também queriam utilizar drones puderam trabalhar com um pouco mais de tranquilidade também, né? Então, voltando a falar dos drones agrícolas, né, em 1950, né, um senhor chamado Fred Wicker, né, criou as primeiras aeronaves de pulverização agrícola no Texas, Estados Unidos. Elas foram batizadas de AG-1 e PA-25. No caso aqui não foram drones, tá, que foram desenvolvidos. Neste caso aqui, o que foi realmente desenvolvido foram aeronaves mesmo. Foi um avião pulverizador, né? Só que, de novo, aqui foi importante para eles entenderem que sim, a mesma tecnologia que era usada em campo de batalha poderia ser adaptada e aplicada em outros pontos. Porém, né, era necessário fazer certos trabalhos. O que mostra realmente que a tecnologia agrícola andou realmente parelha com a tecnologia militar durante muito tempo. Continuando, voltando a falar um pouquinho da área militar, né? Como eu comentei, a partir de agora cada drone vai basicamente trazer uma inovação diferente, né? E em 1951, né, o drone americano Firebee, Abelha de Fogo, foi o primeiro drone a utilizar a tecnologia de motor turbojato e ele bateu o recorde de voo na época, voando por 2 horas. Então, a partir de agora, os drones não eram só mais velozes, mas conseguiam ficar mais tempo no ar, né? Um tempinho depois, em 55, o drone americano RP-71 Falconer foi a primeira aeronave a possuir tecnologia que dificultava a sua detecção por radares. Olha só que interessante. Então, foi aqui em 55 que começou essa questão de guerra cibernética, que hoje muitas vezes a gente ouve falar na TV. Ah, o cara está usando um satélite para rastrear alguma coisa. Não, se desenvolveu tal sistema anti-radar ou anti-rastreamento. Então foi aqui nessa época que começou a se desenvolver esse tipo de tecnologia também. E em 60, né, um drone israelense chamado BQM-74 Shukra foi o primeiro drone a compartilhar em tempo real as suas atividades. Então, a partir de agora também já era possível que todas as ações deles fossem acompanhadas pela base de comando. Então a gente percebe assim que realmente a tecnologia ela foi cada vez escalando mais. Né? E numa época onde muita coisa já havia sido criado, veio mais uma surpresa, né? Porque em 1959, olha só, uma empresa chamada Aircraft Corporation, né, lançou um novo tipo de aeronave, o Hiller X-18, que combinava as características, vejam só, de um avião, uma aeronave de asa fixa, e um helicóptero, uma aeronave de asa rotativa em um único veículo, né? Criando assim um novo tipo de veículo que na época foi batizado de uma aeronave VTOL, que significa algo como Vertical Einlanding ou aeronave de decolagem e aterrissagem vertical. Esse tipo de aeronave aqui revolucionou bastante um mercado que já tinha suas tecnologias, porque tinha uma possibilidade de manobra muito interessante. Ele conseguia pousar, ele conseguia pousar e aterrissar em vários locais diferentes. Ele conseguia aterrissar e pousar em vários locais muito difíceis que outras aeronaves não conseguiam. A capacidade de manobra desse tipo de aeronave foi algo realmente muito revolucionário. Nem os drones da época, que já eram aeronaves menores e com uma relativa vantagem de manobra em vários outros ambientes, não conseguiram superar essa tecnologia VTOL na época. Então foi uma grande adesão assim, para a tecnologia da época.
E foi bem criativo também, né? Olha ali como as asas, né, mudam de local. Muito legal. Foi uma baita invenção na época. Né? Agora que nós já temos bastante aeronaves diferentes na história, né? Vamos voltar a falar um pouquinho das câmeras, né? Em 1974, né? As primeiras câmeras, né? Ou a primeira câmera digital foi criada por uma empresa chamada Texas Instruments, né? Essa câmera trouxe muitas inovações para aquela época. Por exemplo, essa câmera foi uma das primeiras capazes de bater foto e também fazer vídeos. Tudo isso começou aqui, né? E ela também possuía uma capacidade de armazenamento naquela época, já nos primeiros modelos de cartão de memória, né? E ela também podia ser conectada a um computador, tornando assim as atividades dela muito mais eficientes do que as câmeras da época. Isso aqui foi outro ponto muito importante, porque até então não tinha esse tipo de câmera. E agora todo drone que tivesse utilizando essa tecnologia poderia pegar e também incorporar os novos modelos de câmera. Mostrando mais uma vez, né, que várias tecnologias andaram parelhinha com o desenvolvimento aeronáutico e tudo mais, né? Aí, a partir daqui que a coisa começa a ficar mais próximo do que nós conhecemos hoje, né? Foi quando esse cara aqui entrou na jogada, né? Em 1994, a General Atomics dos Estados Unidos lançou o seu novo modelo de drone, um drone de vigilância chamado MQ-1 Predator, ou o famoso drone Predador, né? Provavelmente o nome foi inspirado no personagem das galáxias lá, né? O Predador, né? Esse modelo, até então, foi conhecido como o modelo mais tecnológico da história dos drones. Até então, nada tão tecnológico que nem esse cara aqui tinha sido desenvolvido. Por exemplo, ele contava com um sistema anticongelamento de voo, né? Contava ainda com um incrível tempo de voo de 14 horas, e por mais que ele fosse uma aeronave de vigilância, ele ainda possuía algum tipo de armamento a bordo. Ele possuía 2 mísseis Hellfire, que é um armamento que tem um poder destrutivo bem grande. Então esse drone aqui ele inovou muito o mercado mesmo. Né, o famoso Predator. Saindo um pouquinho da área militar e voltando para a agrícola, né, como nós estamos num momento onde agora, né, os drones já são um pouco mais acessíveis à tecnologia, né, foi quando surgiram os primeiros helicópteros não tripulados voltados para a da agricultura. O R-Max, né, é lançado pela empresa Yamaha Motors, né, e ele foi utilizado na parte agrícola e na parte de pulverização. Então, o R-Max ele foi a primeira aeronave do mundo, né, a ser lançada exclusivamente para a parte agrícola. Embora ele fosse um helicóptero e essa tecnologia aplicada aos helicópteros ainda ia evoluir mais, a primeira ideia aconteceu aqui. Os famosos helicópteros agrícolas. Muito legal. E é interessante ver que uma empresa que é mais conhecida por fazer motos aqui, né, em outros locais, eles estão fazendo drone. Aqui, mais uma vez, os drones começam a se superar de novo, né? Em 1998, né, o drone americano Lamia, que na verdade não era uma aeronave focada na parte militar, e sim uma aeronave de reconhecimento e de coleta de dados atmosféricos e do tempo, né, se tornou a primeira aeronave do tipo a voar por todo o Oceano Atlântico, concluindo o processo em incríveis 26 horas de voo. Então, voou muito, né? E no mesmo ano, esse recorde também foi quebrado por outra aeronave também americana, o Global Hawk, que foi uma aeronave de vigilância que se destacou bastante na época, porque ele conseguia voar, por exemplo, em várias situações adversas, como voar por tempestades de areia. Foi uma das grandes inovações dele, e é claro, voar por cerca de 32 horas, né, que é muito tempo de voo. Muito tempo de voo. Muito tempo de voo. Há muito tempo mesmo. Agora, em 2001, né, estamos quase se aproximando das nossas datas atuais, né, após os atentados de 11 de setembro, a General Atomics, que havia criado o seu drone, o MQ-1 Predator, para vigilância, acabou fazendo uma alteração nas premissas do projeto e acabou tornando ele uma aeronave de combate, aonde o Predador, o MQ-1, se tornou a aeronave mais utilizada em combate no mundo naquele momento. Ele participou de combates no Iraque, Afeganistão e Paquistão.
Um tempo depois, em 2018, o MQ-1 ele foi aposentado, né? Ele acabou sendo aposentado, o programa dele acabou sendo aposentado e ele deu lugar ao Predador MQ-9, né? Que é um modelo ainda maior e ainda mais tecnológico, com um incrível tempo de voo de 24 horas. Então a tecnologia mais uma vez só foi para frente, né? O pessoal, bom, os Estados Unidos eles investem bastante nessa área, né? Uma coisa interessante sobre o Predador MQ-1 ali, né, é que mesmo após ele ter sido aposentado, né, de fato ele não parou de ser comercializado. Ainda hoje ele é comercializado para treinamento de novos pilotos ou para testes de novos armamentos, né. Outro ponto interessante é que o Predador ele deve ser o drone mais televisionado, porque não é difícil encontrar ele em algum filme. Então, por exemplo, ali ele tem ele no filme dos Transformers, tem ele em Velozes e Furiosos, tem ele em Missão Impossível e tem ele mais uns 10 filmes que eu podia ficar citando aqui. Então, ele é um drone que aparece bastante assim nas outras mídias. Inclusive no Velozes e Furiosos, acho que é o 7, se não me engano, eles falam especificamente, soltem um Predador. Né? Continuando ali em 2009, né, a General Atomics lança um novo modelo, né, o drone MQ-20 Avenger, ou Vingador, como também é conhecido, né? Então eles lançaram o Predador, lançaram o Vingador, eles gostam desses nomes de mais impacto, né? Esse modelo é superior aos modelos anteriores, o MQ-1 e o MQ-9 Predator, né? Possui um design mais furtivo, baixa assinatura em radar, voltando a falar de novo daquela questão da guerra cibernética de localização, né? Possui uma motorização mais potente e pode também utilizar todos os armamentos que as versões anteriores usavam e também conta com uma versão exclusiva para missões em alto mar, conhecida como Sea Avenger ou Vingador do Mar. Então essa General Atomics aqui os caras investiram muito pesado nessa tecnologia, muito pesado mesmo. Essas aeronaves deles são conhecidas como alguns dos drones mais potentes do mundo, assim. São aeronaves fora do comum mesmo. Né? Agora, em 2010, a gente sai um pouco dos drones militares e a gente começa a falar um pouco dos nossos drones domésticos, né? Foi aqui que tudo começou, em 2010, né? Uma empresa chamada Parrot se tornou a primeira fabricante de drones domésticos a se destacar no mercado, com o seu modelo multicóptero, né? O AR-Drone. Lembrando que o multicóptero é aquela ideia que surgiu lá atrás, um pouco depois que foi desenvolvido o primeiro helicóptero. E ainda em 2010, né, a famosa DJI também entrou oficialmente no mercado dos drones domésticos, né? O mercado dos drones domésticos nessa época ganhou uma fabricante de peso, né? A chinesa DJI e o seu drone Phantom. Essa época aqui foi muito importante porque esse drone Phantom, embora ele tivesse em desenvolvimento na época, ele mostrou que era possível que aeronaves com tanta tecnologia começassem a se tornar usuais em residências. Até então não se imaginava tanta tecnologia assim nas residências, mas com esse modelo aqui foi possível. Foi possível ver que isto estava acontecendo. A tecnologia de voo, a tecnologia de comunicação, a tecnologia de filmagem dele, ele era muito avançado para aquela época, né? E agora saímos das aeronaves agrícolas, saímos das aeronaves militares, saímos das residenciais, né? E eu vi que o seu Paulo olhou e ele chegou a regalar os olhos ali, sim, né? Vamos para os drones espaciais, né? Porque isso também aconteceu, afinal de contas a tecnologia não parou de andar para vários lados, né? Então, ali em 2010, né, o primeiro drone espacial foi lançado em órbita, né, pela NASA, né? O seu nome era X-37B, né? E ele ficou em órbita por 10 anos, retornando à Terra em 2020. Ele foi fazer uma missão de testes, onde ele levou vários materiais para serem estudados em órbita e depois ele retornou, né? Uma observação legal aqui, né, é que o homem foi à Lua em 1969, né? E o primeiro drone espacial foi para fora do planeta 41 anos depois, né? Então a gente consegue ter uma ideia assim de como a tecnologia ela anda de um jeito às vezes engraçado, né? Não parece ser tanto tempo assim, né? 41 anos depois, né? Mas é aquela coisa, né? A tecnologia ela vai voando, né? E acho que também é legal trazer esses pontos para ver que os drones eles começaram de uma maneira, né? Mas eles foram rumando para outras situações, outros locais, né?
Continuando, então, voltando agora para a área agrícola, né? A Precision Hawk, né, ou Falcão Preciso, né, foi a primeira empresa a desenvolver e fornecer, né, os primeiros drones focados na área da agricultura e também começaram a fornecer os softwares de trabalho. E aqui vem um ponto importante. Diferente daquela vez que teve a questão do helicóptero ali, né, aqui essa empresa trabalhou mais firmemente, única e exclusivamente nessa parte da agricultura, e ela também começou a não só fornecer as aeronaves, mas também começou a fornecer o software de trabalho, o programa de computador que ajudaria essas aeronaves a trabalhar sistematicamente. E isso também foi um ponto importante que ajudou essa tecnologia a se disseminar um pouco melhor no mercado. Porque agora, o que acontece? Agora poderiam comercializar e poderiam também pegar e ter todo o sistema de controle deles tudo mais à mão, né? Mais uma vez aqui eu vi que o seu Paulo ficou surpreso, né, com mais esse cara aqui, né? A gente foi para a área militar, a gente foi para a área residencial, a gente foi para a agricultura, fomos lá para a área espacial e agora viemos aqui para a área, né, aquática aqui, né? Marítima, né? Então, uma startup portuguesa, né, a Azoyan, né, lançou o primeiro drone aquático do mundo, o Zipius, né, que é o nome de uma baleia pequena. Né? Esse drone aqui ele consegue submergir em torno de 100 metros, né? E pode fazer fotos e vídeos. E aqui vem outro ponto legal, né? Que é que o primeiro submarino foi criado em 1620, né? E o primeiro drone aquático, né, foi criado cerca de 394 anos depois, né? O que mostra que realmente demorou bastante para essa tecnologia ser adaptada. Hoje os drones aéreos eles já estão num patamar mais tranquilo de desenvolvimento. Mas existem muitas empresas muito empenhadas em desenvolver muitos tipos de drones. Eu lembro que no evento que a Skyke participou lá na Expo Defense, nós conhecemos uma empresa lá que o pessoal estava desenvolvendo a gente trocou uma ideia bem legal. Então, essa é uma tecnologia que ainda tá evoluindo mais. Até porque a gente também pode lembrar, né, que querendo ou não, com tudo que nós temos hoje, os oceanos do mundo são muito pouco mapeados, né? Tem muita coisa para descobrir ainda. Isso aí, né? Não, aquela coisa, como eu falei, a tecnologia, né, a tecnologia vai longe. Ela vai longe mesmo, né? Voltando para os drones militares, né? Vamos lá para a Turquia, né? A Turquia lançou o drone Bayraktar TB2, né? Esse modelo é tão tecnológico quanto os modelos das aeronaves americanas, inclusive ele foi feito, né, para rivalizar com elas, né, em campo de batalha, né? Ele conta com um tempo de voo muito bom, de 27 horas, né? E mais recentemente ele tem se destacado, ele tem sido bastante visto, né, sendo utilizado nos combates lá entre Rússia e Ucrânia. Então aí é um concorrente bem potente aí do Predador e do Avenger. Aí. Pois é, minha gente. Conseguimos resolver aqui uns probleminhas técnicos aqui com a parte da internet, faz parte. Né? Tem jogo de futebol que até falta luz de vez em quando, então tá de boa. Tá de boa. Não se preocupa que não se perdeu nenhuma informação. Certo, pessoal? Então vamos retomar agora devagarzinho, né? Estamos se encaminhando para a reta final, né? Então vamos lá. Então ali em 2015, como nós tínhamos comentado antes, né, foi quando a empresa de drones DJI, né, que já tinha trabalhado antes com a parte dos drones residenciais, né, acabou iniciando as suas atividades com a parte dos drones na parte da agricultura, né? E o primeiro modelo que eles lançaram ali foi o Agras MQ-1P, né? Que iniciou aí a grande jornada deles hoje na área agrícola, que provavelmente devem ser os maiores fornecedores de aeronave agrícola que nós temos hoje aí. Uhum. Isso aí, né? Legal. Ali em 2016, né? O que acontece ali, né? A Precision Hawk, né? Volta mais uma vez, né? E ela começa a fazer grandes parcerias bem importantes. Uma parceria com a DJI e outra parceria com a Intel, né? Ambas gigantes das suas respectivas áreas. A DJI, uma das gigantes do mundo dos drones, né? E a Intel, uma das gigantes do mundo das tecnologias. Por sua vez, né,
Após firmar esses contratos, né, a Precision Hawk começou a fabricar sensores de drones agrícolas, o que ajudou a potencializar muito essa tecnologia no mercado na época, porque agora, além de elas fabricarem aeronaves e terem parceria com outra fabricante de aeronaves, elas estavam fornecendo software e também a tecnologia para que isso tudo pudesse funcionar. Né? Infelizmente, a Precision Rock acabou fechando em 2023, mas ela ainda é considerada uma das empresas mais importantes que ajudaram a evolução dos drones agrícolas no mercado. O que mostra mais uma vez, né, pô, a empresa teve uma baita de uma jornada, muito tempo no mercado e ainda assim não, né, acabou não prosseguindo. Né? E em 2016, né, vocês lembram daquela aeronave diferente que eu mostrei para vocês lá, a aeronave VTOL, aquela que combinava uma aeronave de asa fixa e uma aeronave de asa rotativa? Pois bem, em 2016 surgiram os primeiros drones do tipo VTOL lá na Alemanha. Né, essa aeronave se tornou bem versátil e foi conhecida como Trinity F-90, o primeiro drone VTOL, focado na parte de vigilância. Evoluindo um pouquinho mais, nós chegamos agora em 2020, né? E olha só o que acontece, né? Em 2020, né, lá nos Estados Unidos, uma fabricante chamada Kratos, né? Tipo o do deus da guerra do jogo lá, né? Lança um novo modelo de drone, o XQ-58 Valkyrie, né? Esse modelo se destacou muito dos drones que já existiam no mercado até aquele momento. Né? Por quê? Porque ele tinha uma tecnologia muito grande dentro dele. Por exemplo, ele era capaz de fazer missões em enxame. Né, enxame, quando ele trabalharia com em conjunto com outros drones ou em conjunto com outras aeronaves tripuladas. Assim como ele também poderia atuar com um piloto de inteligência artificial. Assim ele não teria que estar conectado à base a todo momento para que ele conseguisse tomar as decisões dele de ida e volta e de operações. Então esse drone aqui revolucionou bastante na época, muita tecnologia. Muita tecnologia mesmo, baita modelo, né? Mais recentemente, em 2021, o grupo Edge, que é um dos grupos que é um dos grupos tecnológicos mais conhecidos do mundo, né? Os caras trabalham com muitas coisas tecnológicas, né? Lançaram um drone chamado Richard S para as Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, né? A aeronave conta com tecnologia de ponta e será utilizada para o monitoramento das fronteiras dos Emirados, né? Esse grupo Edge, assim, eles têm vários tipos de investimentos diferentes, eles estão evoluindo bastante na área dos drones. Eles fizeram um negócio bem interessante com uma empresa brasileira, a Condor, há um tempo atrás. E falando de empresas brasileiras, né, olha só, em 2022, a empresa brasileira Exmobot, né, se destaca com o seu novo modelo de drone militar, o Nauru. Né? Um drone do tipo VTOL, vejam só, aquela aeronave que combina, né, a asa fixa e a asa rotativa, e eles fecharam um acordo muito interessante para fornecer esse tipo de aeronave para o governo, e eles prometem aí dar um bom reforço para nossas tecnologias de defesa. Inclusive, essa empresa Exmobot é uma das empresas que mais se destaca na área dos drones hoje em dia. Aí, né, mais recentemente agora, em 2023, né, a Marinha Turca, né, lança o primeiro navio porta-drones do mundo, o TCG... Opa, tô meio longe aqui. Isso aí, o TCG anulado, né? Ele pode comportar até 30 drones Bayraktar, já que o Bayraktar também é um modelo de drone da Turquia, né? E outras aeronaves como helicópteros e como aeronaves do tipo VTOL, né? Os porta-aviões, eles têm um espaço grande, porém ele é um espaço muito calculado, né? Então eles têm normalmente espaços para essas aeronaves menores e mais compactas. E como tanto os helicópteros, vários modelos de helicóptero, como vários modelos de aeronaves VTOL podem dobrar as hélices ou as asas para facilitar eles serem guardados dentro dos porta-aviões, que como eu falei são gigantescos, mas ainda assim eles têm um espaço meio
meio contado, isso ajuda muito, né? Outro ponto interessante, né, é que o primeiro navio porta-aviões é de 1922, né? E agora o primeiro porta-drones, né, foi criado aí 101 anos depois. Então, mais um ponto que a tecnologia remou, né? E agora, né, para finalizarmos hoje a nossa apresentação, né, 2024, né, a startup brasileira Skyke Technology, né, a nossa startup se destaca com o seu protótipo de drone, né, o drone Tifão, né, uma aeronave versátil de alta tecnologia com elevada capacidade de carga e que varia essa carga conforme a envergadura da aeronave, podendo variar de 100 a 500 quilos de carga útil. Então essa aqui é a nossa aeronave que hoje nós estamos desenvolvendo aqui em Sapucaia do Sul e estamos aí batalhando para conseguir levar ela para o nosso evento lá em Brasília. Né? Então, pessoal, eu espero que todos tenham gostado muito do conhecimento que a gente compartilhou hoje. Né? Espero que tenha sido legal para vocês ter essa visão de todo esse desenvolvimento dessa tecnologia, como começou, quais foram os lados que essa tecnologia foi, como ela pode vir a contribuir de várias outras maneiras. Né? Fica um pensamento que nós gostamos muito de usar lá na Skyke, né? Que as invenções são sobretudo, né, o resultado de um trabalho teimoso, uma frase do nosso Santos Dumont, né? Eu peço mais uma vez, né, obrigado à Rádio Vida Web, né, por ter nos proporcionado esse espaço para a gente poder bater esse papo, compartilhar esse conhecimento, né? Eu agradeço a todos os ouvintes que estão conosco hoje aí ouvindo, né? Alguns acompanhando pelo YouTube e outras redes ali que o pessoal pegou e deu um alô, né? Agradeço muito. Peço para vocês pegar e curtir, compartilhar o link, né, acompanhar tanto a Rádio Vida Web quanto acompanhar ali o Instagram da Skyke, né, o Skyke _ Technology, né? Como vocês sabem, ali nós estamos batalhando para nós conseguirmos ir para o nosso evento lá em Brasília, né? Lá no nosso Instagram tá o link da nossa vaquinha online, quem puder nos ajudar, quem puder compartilhar, para que a gente possa continuar dando continuidade ao nosso trabalho e continuar aqui com a Rádio Vida Web, né, trazendo um conteúdo, compartilhando ideias. Certo, seu Paulo? Agora eu quero ver do senhor, seu Paulo. O que o senhor me diz? O que o senhor achou? Exagerei um pouco? Foi muito longe nas datas? Foi interessante, uma pena que caiu ali a nossa internet, né? Nos surpreendeu, mas faz parte, né? A internet boas, é isso mesmo, é tecnologia, por isso que a gente está falando aqui de tecnologia, né? Opa, o que está dando aqui? Então, gostei muito. Eu espero que os ouvintes tenham gostado, né, da apresentação. E você vê que é um programa diferente. Você diz, mas um rádio fazendo... Não, é isso mesmo. A gente está trazendo a informação, né, trazendo o conhecimento que se faz necessário. Então você pode acompanhar esse programa, né, essa programação aqui de tecnologia, né, dessa startup, aqui no nosso site. Vai ficar lá no nosso canal do YouTube, vai estar no nosso site também à disposição. E você pode acompanhar. Ivani Luiza diz assim, maravilhoso, aprendi muito, diz ela aqui, ó. Legal. É bom, assim, quando os ouvintes comentam, né? Sim, eu sei que tem muita gente que nos acompanha pelos aplicativos, nós temos mais de 8 mil aplicativos baixados, mais de 130 mil inscritos lá no nosso site, 1000 pessoas no nosso canal. Então a gente fica muito feliz e te agradeço, Adílio, por ter aceito esse desafio de estar conosco aqui na Rádio Vida fazendo esse projeto e trazendo essa série sobre informação, sobre tecnologia. Aprendi também muitas coisas que a gente não sabia, novidades. Ele estava brincando com o senhor, que regalou. A gente fica surpreso, né? A gente fica surpreso, né? Porque não é um ramo que a gente vive, né? O dia a dia. Né? Mas foi assim, eu creio que para quem os jovens que estão buscando aí na área do conhecimento, na tecnologia, engenharia, a ciência, na invenção da ciência no modo geral, desenvolvimento, né? E eu acho que é muito válido. Então, a gente
agradece mais uma vez a todos que ficaram conosco. Claro, né? Que agradece também, né? Mais uma vez aí, né? Não tenho palavras para expressar, né? O quanto agradecido, né? Nós estamos aí pela Rádio Vida por nos proporcionar esse espaço, né? Isso é uma coisa que nós muito temos conversado, né? Sobre a questão da gente ter um espaço para a gente poder falar, né? Para a gente poder mostrar, né? Eu lembro como o senhor ficou surpreso quando me conheceu e como eu também fiquei surpreso quando eu lhe conheci, né? Porque nós vimos que nós éramos pessoas da mesma cidade, né? Que tínhamos aí uma sede de conhecimento e de entender coisas e de debater assuntos, né? E a gente não sabia da existência um do outro, né? E aí hoje eu vejo a gente né, com essa parceria, com essa comunicação, né? Isso é uma coisa legal, não só quanto o Skyke ou o Rádio Rio do Web, mas é uma coisa, acho que legal assim, como um todo para a própria nossa cidade, para conhecer também as coisas o que acontece aqui, né? A gente sabe muitas coisas, mas tem outras coisas, que nesses dias eu comentei no seu programa ali que tinha aquele pessoal da reconstrução das casas, né? Com gosto de reconstrução também, muito legal, né? Então tá se tornando um local legal pra gente conhecer mais. Com certeza. Não só mais tecnologia, mas mais sobre a nossa cidade, sobre o que nós temos aqui. Muito Com legal. certeza. Parabéns. Então vamos assim, Guilherme Reisman Velasco, top, diz ele. Top ali. Ah, sim, não. Esse cara aí é um dos nossos membros da Skyke. Olha, então, ele que vai estar aqui no dia dos motores aqui. Dos motores vai ser com o Guilherme, então. Fiquem preparados. Então, na próxima quinta-feira, na próxima edição, a segunda edição vem aí. Vai ser as aplicações dos drones. Aplicações do drone. Então acompanhe, sempre tem dicas lá. O Adílio vai estar nos mandando algumas dicas lá, vai estar mandando algumas na semana sobre tecnologia. E a gente está começando, inclusive, Adílio, uma coluna dentro do nosso site. Quem desejar participar, vir e se juntar a nós nós já temos algumas pessoas, alguns comentaristas, né? Alguns estudiosos interessados em assinar a nossa coluna no site. Né? Então a gente está aí à disposição também. Venha se somar a nós aqui na Rádio Vida, participe com a gente, comente aqui. A gente trabalha com muita transparência, muita seriedade. Né? A gente é uma rádio que está há 6 anos aqui e a gente procura sempre trabalhar com bastante seriedade, trazer informação séria, uma informação fidedigna. Né? Então, te agradeço por essa primeira edição. Claro, e vamos para a próxima, então. Isso aí, vamos lá. Ok? Até a próxima, Valeu, então. pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço a todos. Fiquem com Deus aí. Nós ficamos por aqui. Daqui um pouquinho vem mais uma programação aqui na Rádio Vida Web. Boa noite. I've changed for the better this time.